Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre trombose. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Fernando Pinho Esteves, ele é médico cirurgião vascular, está aqui conosco hoje. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Para bater papo comigo hoje, falar sobre trombose, eu recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Fernando Pinho Esteves, que é médico cirurgião vascular. Doutor, obrigada por ter vindo. Um prazer te receber aqui. Bom falar sobre esse tema. Muitas pessoas têm dúvidas sobre trombose. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e vai ser um prazer dividir esse conhecimento com vocês. É importantíssimo, né? É um ato de generosidade dividir esse conhecimento todo e trazer isso para uma linguagem bem popular, né? Muitas vezes em consultas, doutora, o paciente ele até chega ao consultório médico, mas às vezes ele sai de lá com muitas dúvidas. Então aqui é um ambiente bacana da gente esclarecer essas dúvidas também. Bom, a trombose é uma doença, na nossa especialidade, que é a cirurgia vascular, é a doença, com certeza, das mais prevalentes. Mas existe muita dúvida com relação ao tema, porque a gente tem dois tipos de trombose. Uma que é muito mais comum, que é a trombose venosa, e outra que não é tão comum assim, porém é grave, que é a trombose arterial. E muitas vezes as pessoas confundem essas duas doenças, que têm apresentações clínicas totalmente diferentes e vão ter desfechos totalmente diferentes. Então, primeiro que a gente tem que saber é um pouco de anatomia, como funciona a nossa circulação. Então, os tecidos do nosso corpo, eles são irrigados pelas artérias, então as artérias levam o sangue oxigenado pelos tecidos, para os tecidos, e esse sangue, depois de ser metabolizado nos tecidos, ele retorna para o nosso coração através das veias. Esses dois vasos podem, tanto as artérias quanto as veias, podem ser sede de trombose. O que é a trombose? Toda vez que o sangue coagula dentro de um vaso, a gente chama isso de trombose. E de acordo com a importância daquele vaso e qual que é o papel que ele desempenha no nosso organismo, o paciente vai ter um sintoma. Então, as tromboses arteriais são oclusões da circulação de irrigação dos tecidos. Então, um paciente que tem uma trombose arterial na perna, esse paciente vai ter uma interrupção abrupta do sangue que vai para aquela perna e isso vai pôr aquela perna em risco. Então, não chegam nutrientes, não chega oxigênio e aquela perna vai evoluir com uma morte celular, levando a uma gangrena. Isso é um tipo de trombose que não é tão comum, mas é uma trombose grave, que muitas vezes pode levar o paciente a perder aquele membro. Então, é uma causa de amputação. Então, muita gente confunde as tromboses arteriais com as venosas e fica muito assustado quando se fala em trombose, justamente por conta disso, pelo risco de amputação. Agora, o risco de amputação, ele é pela trombose que ocorre nas artérias ou nas veias, pelo que você falou? O risco de amputação, ele ocorre nas tromboses arteriais. Quando a gente tem uma trombose venosa, o que acontece? O vaso que leva o sangue de volta para o coração, ele está sendo entupido e você tem uma dificuldade nesse retorno venoso. Isso faz com que os líquidos não sejam drenados e o paciente evolui com um edema na perna, no braço, no tecido que tiver acometido por essa trombose. A trombose venosa, ela não leva à amputação, ao contrário da trombose arterial. Porém, muita gente associa trombose à amputação, por isso que esse tema é tão... Então tem tipos de trombose. Tem tipos de trombose de acordo com o vaso que está sendo acometido. E o que é mais comum de acontecer? A trombose venosa, ela é muito mais comum que a arterial. O que é bom, então. O que é bom. Né? Melhor... Exatamente. Assim. Tanto que, às vezes, uma mulher que toma anticoncepcional tem uma trombose venosa e não tem o conhecimento, fica com muito medo desse diagnóstico, justamente por já ter um antecedente familiar. Eu tive uma tia que teve uma trombose no passado, perdeu uma perna. Então, isso leva muita dúvida para esses pacientes e muito medo do que está acontecendo com ele. Falando um pouco mais de trombose venosa, o que pode levar a uma trombose venosa? Primeiro que a gente tem que saber que tem dois tipos de trombose que a gente pode ter. As veias da nossa perna,
dos nossos braços, elas são divididas em dois sistemas. Um sistema venoso profundo. Esse sistema são veias mais calibrosas, mais profundas, que ficam dentro das musculaturas. E um sistema venoso superficial, que são aquelas veias que são visíveis, que são as veias que nas pernas desenvolvem varizes. E tanto as veias superficiais quanto as veias profundas podem ser sede de uma trombose. Claro que esses dois sistemas têm gravidades totalmente diferentes. Então, a trombose do sistema superficial, que geralmente a gente chama de flebite ou tromboflebite, muita gente já escutou esse tema, é um processo inflamatório local, superficial, onde um coágulo se forma dentro de uma veia superficial, aquilo causa uma dor, uma inflamação no local, mas isso geralmente não tem maiores consequências para o paciente. Você trata esse paciente com cuidados locais, com uma medicação anti-inflamatória, ele melhora e fica bem e isso não tem grandes complicações. Por outro lado, a trombose das veias profundas, que é a mais grave, que é a chamada trombose venosa profunda, essa pode ter complicações sérias. Então, como que se dão essas complicações? Uma vez que esse coágulo se forma dentro da veia, ele pode fragmentar um pedacinho, soltar, e esse pedacinho navegar em direção ao pulmão e entupir um ramo da artéria pulmonar, que é o que a gente chama de embolia pulmonar. A embolia pulmonar é um desfecho que pode ser muito grave, inclusive até levar à morte, ou até mesmo muito leve, o paciente sentir uma falta de ar. Tudo depende do tamanho do coágulo que foi para o pulmão e do tamanho da circulação pulmonar que foi entupida por conta daquele coágulo. Tá. Quais são os fatores de risco para que isso aconteça, então? Para a gente desenvolver uma trombose, 3 coisas podem acontecer. Então, primeiro, alterações de coagulação. Segundo, alterações do fluxo venoso. E terceiro, lesões na parede daquela veia. Quando você tiver algum desses fatores, o paciente pode desenvolver uma trombose venosa. Agora, trazendo para a prática, o que a gente encontra que pode levar a esses fatores? Então, alterações de coagulação. A gente sabe que pacientes que usam anticoncepcional têm uma alteração na coagulação que favorece o desenvolvimento de trombose. Pacientes com câncer têm alterações de coagulação que também favorecem o desenvolvimento de tromboses. Pacientes que tomam certas medicações ou que têm infecções também são mais suscetíveis à formação de trombose. Grávidas e pacientes no puerpério, isso é, pacientes que acabaram de ganhar neném, também têm uma maior chance de desenvolver trombose do que a população normal. Estase venosa, então pacientes acamados, pacientes que são submetidos a imobilizações, então pacientes que fazem cirurgias de muitas horas, sempre na mesma posição, principalmente em anestesia geral, esses pacientes, o sangue nesses pacientes, pela falta da contração muscular, ele flui de uma maneira mais lenta e isso favorece a formação de tromboses. Então, isso é um outro fator. E pacientes com traumas. Então, o paciente tem uma fratura de perna, ou o paciente que é submetido a uma cirurgia ortopédica, ou uma cirurgia urológica, ou cirurgias ginecológicas, onde os tecidos têm íntimo contato com veias de pelve ou de membros inferiores, você tem um risco maior por uma agressão venosa, você desenvolver uma trombose. Então, esses são basicamente os principais fatores de risco. Dores nas pernas são um sinal de alerta, doutor? Os pacientes eles podem ter dores nas pernas por vários motivos, tá? Não necessariamente uma dor na perna é sinal de uma trombose. Porém, sempre que você tiver uma dor na perna, você deve investigar isso daí. Vamos diferenciar as tromboses arteriais das tromboses venosas. Então, o paciente que tem uma dor na perna, no caso de uma trombose arterial, ele vai ter outros sintomas relacionados a essa trombose. Então, como não chega sangue na periferia, ele vai ficar com essa perna fria, ele vai ficar com essa perna pálida, ele vai começar a ter sofrimento tecidual, isso é, as células que deveriam ser irrigadas, elas vão deixar de ser irrigadas. E aí a função celular vai ser alterada. Então, por exemplo, os nervos, eles começam a sofrer. Então, o paciente começa a ter perda de sensibilidade, diminuição de motricidade. Esses são os sintomas principais nos pacientes com trombose arterial. Com relação à trombose venosa,
A dor também é um sintoma, mas ela vai ser acompanhada de outras alterações. E a principal delas é o inchaço. Então, o paciente com uma dor, com um inchaço, uma sensação de perna pesada, que não melhora com o repouso, de aparecimento abrupto, trombose venosa tem que ser um diagnóstico a ser pensado. Esse paciente ele não pode ficar esperando sem procurar um serviço para investigar o que está acontecendo com ele. As mulheres sofrem mais com trombose? A incidência de trombose, ela ocorre mais no sexo feminino e mais em idades avançadas. Então, por conta de alterações, por conta dos hormônios femininos, esses hormônios eles favorecem mais a trombose, principalmente o estrógeno. É por isso que pacientes que tomam anticoncepcionais, pacientes que fazem terapia de reposição hormonal, têm maior chance de desenvolver trombose venosa. Tá? Então, na população normal, as mulheres elas têm uma incidência um pouco maior. E conforme a idade aumenta, essa incidência vai aumentando. Porém, também é uma doença que a gente observa bastante em homens. Tá. Tem perguntas aqui. A Luciana Gomes diz: Denise, trabalho 7 horas em pé. Tenho risco de trombose? Tenho 29 anos. Está relacionado à história de trabalhar muito em pé ou trabalhar muito sentado? Olha, quanto mais... O que faz o nosso sangue circular na perna? O que faz o sangue voltar da perna em direção ao coração? O principal, o maior fator, o mais importante é a contração muscular. Então, se um paciente, na sua atividade diária, ele fica muito tempo em pé, ele anda bastante, ele exercita bastante a sua musculatura, a chance dele ter uma complicação trombótica é muito menor que um paciente que fica o dia inteiro sentado, que é sedentário, que está acima do peso. Então, tudo isso favorece. O fato de trabalhar em pé não é um fator de risco para trombose por si só. Teria que ter outros fatores para desenvolver. Marcelo Teixeira diz: Denise, sou fumante, tenho risco de trombose? Está aí um belo tema a respeito de trombose. O fumo, a gente sabe que os pacientes que fumam, eles têm maior incidência de trombose do que a população de não fumantes. Então, o fumo é, por si só, um fator de risco para trombose, sim. A gente identifica muito paciente com trombose venosa, cujo fumo, ele é um fator causal. Além do que, também tem um importante papel nas tromboses arteriais. Então, os pacientes que fumantes de longa data e que têm outros fatores de risco, como diabetes, hipertensão, eles têm uma chance maior de ter complicações arteriais e desenvolver trombose também. Doutor, não é raro, não é incomum a gente, no fim do dia, em casa, alguém da família, ou num fim de semana, às vezes tá calor, às vezes nem tá tão calor assim, mas principalmente as mulheres, mas os homens também deitam e colocam as pernas para cima. Tem alguma explicação científica para melhorar um cansaço ou um inchaço ao colocar as pernas para cima? Pode fazer isso, é legal, de repente alguém que sinta um cansaço aí nas pernas pelo trabalho, por ficar muito tempo em pé, ou por usar salto, dói também a panturrilha, pode colocar as pernas para cima? Ou, na verdade, a gente está resolvendo ali um problema rapidamente, mas não sabendo qual é a causa daquele inchaço ou daquela dor? Na verdade, colocar as pernas para cima e repousar ajuda a aliviar o edema, basicamente pelo fator da gravidade, e ajuda a melhorar os sintomas relacionados ao inchaço. É muito comum no calor, ou até paciente que usa salto o dia todo, no final do dia sentir um peso na perna um pouco inchada, e inchaço muitas vezes é igual a dor. Só por conta do inchaço o paciente pode ter um pouco de dor na perna. Você repousando, elevando a perna por alguns minutos e aliviando esse edema, muitas vezes as dores melhoram. Então, tá liberado, não tem problema nenhum. Claro que é importante se investigar o porquê aquele inchaço está acontecendo. Doutora, a gente relaciona erroneamente varizes à trombose? Ou tem uma explicação para isso? Então a gente fica... Os homens enxergam menos as varizes porque tem pelos, né? Então é difícil de enxergar. Para as mulheres é mais fácil. Então qualquer vasinho que apareça, as mulheres já estão em cima, a gente já sabe que está lá. Tem alguma correlação? Não tem nada a ver. Os pacientes que têm varizes, eles têm uma chance maior de desenvolver a trombose do sistema venoso superficial.
A flebite superficial ela é mais comum nos pacientes que têm varizes do que a própria trombose venosa profunda. Claro, ter varizes é um fator de maior estase venosa, de diminuição do retorno venoso e favorece trombose. Porém, dentre todos os fatores de risco que a gente tem, não é um fator que a gente observa muito. É muito mais comum a gente identificar trombose em pacientes com câncer ou pacientes que usam anticoncepcional do que propriamente pacientes com varizes. Tá. Por que o anticoncepcional está sempre ali? Quando a gente fala de trombose, a gente acaba lembrando do anticoncepcional. Qual é o mecanismo de ação dele que faz com que... Você falou da reposição hormonal também, e o anticoncepcional, ele é um hormônio, né? Tem hormônios. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Por que as mulheres têm que prestar mais atenção? E você falou do fumo. Por que cigarro e anticoncepcional não combinam? Porque o grande vilão dos anticoncepcionais é o estrógeno. Então, a gente sabe que o estrógeno está muito relacionado à ocorrência de fenômenos trombóticos. E o cigarro, por sua vez, as toxinas do cigarro, elas também têm fatores pró-coagulantes. Elas favorecem a coagulação dentro dos vasos. Então, você aliar dois fatores de risco, cigarro e estrógeno, a chance dessa paciente que toma o seu anticoncepcional e gosta de fumar seu cigarrinho ter uma trombose, ela aumenta bastante, tá? São dois fatores que, se ela pudesse excluir o cigarro da vida dela, isso ajudaria muito a diminuir as chances de ter qualquer problema. Tá. Dor é um sinal a ser investigado, você já falou aqui pra gente também, né? Então, uma dor que não passa, aquele peso nas pernas. Geralmente associada a um inchaço. Inchaço. Agora, quem já teve trombose fala que é algo que não dá para você não buscar ajuda. Exatamente. O inchaço, a gente não pode pensar que qualquer paciente que no final do dia tem aquele inchaço, aquele peso na perna, que melhora com a elevação da perna, ele pode estar tendo uma trombose. O paciente que tem uma trombose, com raras exceções, ele tem um quadro que é assustador. Ele não consegue ficar em casa sem procurar um atendimento médico. Primeiro porque é um inchaço totalmente diferente do que o que habitualmente ele tem. Segundo, que esse inchaço geralmente é em uma das pernas, porque trombose ao mesmo tempo nas duas pernas é muito raro. Então você vê uma diferença. Uma diferença de calibre importante e, mais importante ainda, uma diferença de consistência. Então, a perna com trombose, ela é uma perna mais dura, é uma perna que você não consegue deprimir ela facilmente e isso não melhora com repouso. Então, o paciente que tem trombose, que desenvolve um inchaço desse e eleva a perna, esse inchaço ele não vai melhorar com esse repouso. Então, é muito difícil o doente que está vivenciando uma trombose, ele não procurar um atendimento médico, porque é um inchaço totalmente diferente do que habitualmente ele está acostumado a ter. Quem usa anticoagulante não tem trombose? O anticoagulante, ele é uma droga, tem vários tipos de anticoagulantes, mas são drogas que diminuem a capacidade do sangue coagular. E, muitas vezes, o tratamento das tromboses, um dos pilares do tratamento das tromboses é o uso dos anticoagulantes. Então, o fato do paciente já usar o anticoagulante por qualquer outra causa, por exemplo, uma arritmia cardíaca, ou um antecedente de trombose, diminui a chance, sim, dele vir a ter uma nova trombose. Não é para tomar o remédio simplesmente. Claro, exatamente. A pessoa que tem recomendação para tomar, que toma para fazer um tratamento para um outro problema, ele tem uma chance menor de desenvolver trombose. Tá. Pergunta aqui da nossa telespectadora Clarissa Patrício. Ela pergunta quais são os riscos de ocorrência de trombose em cadeirantes. Aí ela coloca entre parênteses aqui, paraplégicos. Quais são as indicações, então, do doutor para esse perfil de pessoa? Obrigada, Clarissa. Um beijo para você, doutor. Tocou num tema interessante. Os cadeirantes, os paraplégicos, por não se movimentarem, eles têm essa condição favorece a chamada estase venosa. É o sangue ficar mais parado dentro das veias e, quando o sangue parado, é igual maior chance de coagular e formar uma trombose. Então, os cadeirantes são um grupo, uma população que tem uma maior chance de desenvolver trombose por conta desse fator. As recomendações podem ser várias, desde exercícios ativos durante o dia, então 1 a 2 vezes por dia, esse paciente, alguém ajudá-lo a fazer uma fisioterapia ou fazer um exercício para ativar um pouco aquele retorno venoso.
Uso de meias elásticas pode ajudar também esses pacientes. E a vigilância. Então, é cadeirante, tem essa condição, tem que sempre ficar de olho nas pernas, porque uma delas pode ser série de trombose a qualquer momento. Tá? É por isso que se comemora tanto esses aparelhos que colocam o cadeirante em pé, que ainda que ele não consiga sozinho fazer os movimentos, mas que uma máquina que o ajude a se movimentar. E tudo isso é tão comemorado, é porque isso melhora esses outros problemas que acontecem, então, com as pessoas que andam na cadeira de rodas, que têm algum tipo de deficiência. Isso ajuda, melhora a qualidade de vida da pessoa também por isso? Quanto maior for a mobilidade que você conseguir dar para esse paciente, as pernas desse paciente, menor vai ser a chance dele ter uma complicação como uma trombose, por exemplo, ou uma flebite. Vamos falar então dos sedentários, das pessoas que escolhem não fazer atividade física, tentam evitar ao máximo aí o cansaço. Se não precisa trabalhar, as pessoas ficam em casa, às vezes fica deitado o dia inteiro. Que conduta deveria ser adotada, então, por essas pessoas? De repente, tem alguém assistindo a gente agora que não sabe quando foi a última vez que levantou que não foi para ir ao banheiro, né? Então, só levanta, vai ao banheiro, levanta, vai à cozinha, vai comer alguma coisa. O sedentário, ele traz um outro problema pra gente, que também é um fator de risco para trombose, que é a obesidade. Então, não exercitar-se, não fazer com que a musculatura dos membros inferiores tenha uma contração legal, tenha um bom retorno venoso, aliado ao fato de ganhar peso, tá aí duas coisas que juntas aumentam a chance de ter uma complicação trombótica. Se esse paciente tiver algum outro fator de risco, então se for, por exemplo, uma mulher sedentária, obesa, que usa anticoncepcional, ou um homem sedentário, obeso, que tenha um câncer de próstata, a chance desse paciente ter alguma complicação trombótica é muito grande. Então, o sedentarismo por si só é um fator, porém ele leva a outros, e a obesidade também é outro. Queria falar um pouquinho aqui das gestantes. Um momento lindo, incrível na vida da mulher e desse casal, mas nesse período a mulher precisa de uma atenção especial, né? Então, vai haver um ganho de peso que, por menor que ele seja, muda já a estrutura do corpo da mulher. E vem o cansaço, doutor. Quem passa os últimos 3 meses da gestação no verão, a pessoa relata o sofrimento. Então, é cansativo. A gente vê as mulheres que têm filhos lá em março, por exemplo, que passam dezembro inteiro, janeiro, fevereiro. Então, aquele calorão, isso não é fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que dá para amenizar, então. O que a mulher tem que pensar? A gente sabe que os médicos instruem a caminhada, faz uma atividade física, uma atividade física leve, vão se movimentar um pouquinho, mas às vezes parece que isso não é o suficiente. Não é o suficiente, né? As gestantes, elas têm... A alteração do corpo da mulher na gestação, ela favorece problemas venosos, tanto a trombose quanto a formação de varizes. E por que isso acontece? Tanto pelas alterações hormonais, e essas a gente já vivencia desde o começo da gestação, e também tem um outro fator que no final da gestação começa a preocupar mais, que é a compressão pelo útero que está crescendo dessa drenagem venosa das pernas. Então, as veias das pernas, elas se juntam e formam uma veia muito grande que chama veia cava. E o útero, quando ele está no 3º trimestre de gestação, ele já está num tamanho grande, ele pode comprimir essa veia cava e dificultar o retorno venoso. É por conta disso que se orienta as gestantes dormirem em decúbito lateral. Porque quando você tira o útero, você vira essa gestante de lado e você tira o útero de cima da veia, você alivia esse retorno venoso e melhora a drenagem venosa dos membros inferiores. Várias medidas podem ser feitas para a paciente não sofrer com esse edema, com esse inchaço, com esse peso na perna, que é muito comum na gestação, principalmente no 3º trimestre. Então, primeiro, manter um hábito de atividade física regular durante a gestação é importante.
Essas medidas de dormir em decúbito lateral, erguer as pernas no fim do dia, também ajudam bastante. E uma outra medida que muitas vezes a gente lança a mão para as gestantes e que melhora bastante esses sintomas é o uso de meia elástica. Então, no final da gestação, usar uma meia elástica, principalmente se tiver... Tem algumas gestantes que não vivenciam muito isso, mas se a gestante estiver tendo muito edema, estiver tendo aquele peso na perna no final do dia, usar uma meia elástica muitas vezes ajuda bastante e dá uma qualidade de vida bem melhor para essa paciente que está esperando esse grande desfecho que é o nascimento do neném. Adorei. A gente fala sobre meia elástica mais daqui a pouquinho. Solange de São Paulo está na linha para falar conosco. Oi, Solange, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Tá bem, obrigada. Eu tive trombose venosa alta em junho e que evoluiu para uma embolia pulmonar. Eu gostaria de saber, porque eu tomo anticoagulante. Eu não sei se eu posso falar o nome do anticoagulante, né? Mas eu tomo anticoagulante. Tá. Eu gostaria de saber se eu ainda corro o risco de ter a trombose e embolia pulmonar, porque eu fiz uma cirurgia e eles colocaram um filtro de veia cava. Bom. E eu gostaria de saber se eu corro o risco ainda de ter uma nova embolia. Quer fazer alguma pergunta para Solange? Olha, a Solange teve uma embolia pulmonar, que é a principal complicação que a gente pode ter numa trombose venosa. E as embolias pulmonares, elas acontecem principalmente nas fases iniciais. Então, no momento do diagnóstico, o maior número de embolias pulmonares ocorre nas primeiras 48 horas da formação do trombo. Passado tanto tempo, já se vão 6 meses, se eu não me engano, ela está tomando anticoagulante, a chance disso acontecer diminui muito, muito. É muito raro você pegar uma paciente com uma evolução com tanto tempo de anticoagulação e ter uma embolia pulmonar, tá? Então, a chance é bem pequena, tá bom? O risco não é grande, Solange, não é grande. Eu vou me preparar para dar um recadinho, mas enquanto eu chego até lá, pode ir respondendo daqui, doutor. Como é que funciona esse retorno médico, esse acompanhamento? Então, por exemplo, a nossa telespectadora Solange ficou com dúvida sobre esse tratamento, que ela toma o medicamento, se pode ter de novo. Como deve ser, qual seria a conduta ideal, então, de acompanhamento com cirurgião vascular, doutor? Bom, primeiramente, o paciente que tem uma trombose uma vez na vida, ela tem que saber que para o resto da vida, algum acompanhamento ela vai ter que fazer. Por alguns motivos. Primeiro, nas fases iniciais dessa trombose, esse tratamento ele tem que ser acompanhado, então 99% dos pacientes fazem uso do anticoagulante. Esse anticoagulante tem que ser monitorado de acordo com o tipo de anticoagulante que é dado. E a resposta desse tratamento, isso é, o desaparecimento da trombose, também tem que ser monitorado. E depois que essa trombose desapareceu, o paciente pode desenvolver algumas sequelas da trombose, que a gente vai falar mais para frente, que também precisam ser monitoradas. Perfeito. Já já a gente fala sobre essas sequelas e sobre as meias elásticas, que eu acho interessante falar sobre esse assunto. E férias, viagens longas também, doutor. Será que quem teve trombose pode ficar horas e horas aí num avião, num ônibus, num carro para fazer essas viagens? Quais são então as recomendações? Já já o doutor fala isso pra gente. Hoje eu converso com o doutor Fernando Pinho Esteves. Se quiser colocar aí no GC dele o site, que é drfernandovascular.com.br, o Facebook também, que é Dr. Fernando Pinho Esteves. Sigam lá, curtam a página lá do doutor. Entra no site, dá uma olhadinha no conteúdo. Sempre bom a gente poder se informar. Doutor, vamos falar quais são então? Aliás, a gente ficou de falar sobre quais eram as complicações aí a longo prazo, né, da trombose. Porque num prazo curto, de 48 horas, você falou, tem a tal da embolia pulmonar, que é bem grave, né? Bem séria. A embolia pulmonar, ela não necessariamente acontece só nas primeiras 48 horas. Ela pode acontecer nas primeiras 48 horas, na primeira semana. Porém, conforme o tempo vai passando, a chance do paciente desenvolver uma embolia pulmonar vai diminuindo. Mas isso é uma complicação aguda, uma complicação do início da doença. Porém, os pacientes que têm trombose uma vez na vida, eles podem desenvolver complicações a longo prazo. As veias, elas funcionam com um mecanismo de válvula. Então, quando a gente contrai a musculatura, a válvula abre, o sangue sobe.
quando o paciente relaxa a musculatura, a gravidade faz o sangue descer, essa válvula fecha. Então, as válvulas venosas, elas são muito importantes nesse mecanismo de retorno venoso. Um paciente que desenvolve uma trombose venosa profunda, qual que é a história natural dessa trombose com o tratamento? São os coágulos que se formam dentro dessa veia, eles irem se dissolvendo e voltar a ter fluxo por essa veia. Acontece que em maior ou menor grau, isso varia de paciente para paciente, do tipo de trombose, da localização, essa recanalização da veia, ela pode acontecer com perda dessas válvulas. Então, aquele mecanismo valvular que a gente tinha antes, ele se perde. Então, essas válvulas são dissolvidas e em algumas veias elas não funcionam. Isso faz com que você tenha refluxo de sangue por essa veia e o paciente vai desenvolver sintomas de uma insuficiência venosa crônica, isto é, varizes. Então, o paciente que tem trombose, a longo prazo, depois que ele trata essa trombose, a chance dele desenvolver varizes com os sintomas relacionados que a gente conhece, dor em peso, inchaço, pigmentação, até mesmo aparecimento de úlcera, ela existe. Então, o tratamento da trombose não se restringe nessa fase inicial. A longo prazo, esse paciente vai ter que manter um acompanhamento justamente para prevenir essa insuficiência venosa crônica que geralmente ele vai desenvolver. Então, quem teve trombose tem sempre que ter um cuidado diferenciado. Sempre tem que manter um acompanhamento. O paciente que teve uma trombose, ele casou com um cirurgião vascular. Ele nunca mais vai poder deixar de ser acompanhada. Agora, dá para fazer um acompanhamento, a pessoa vive normal. Vive normal, desde que bem tratadinho. Muitas vezes as complicações, as sequelas, elas podem ser imperceptíveis e o paciente tem uma qualidade de vida boa. Já já a gente fala sobre os tratamentos, tá? Como é que é conduzido o tratamento hoje, se é com remédio, a gente sabe que tem uma infinidade de medicamentos Muita disponíveis. coisa. Fala também sobre efeitos colaterais, porque todo remédio tem efeito colateral. Já já a gente fala sobre isso. Vou falar um pouquinho da meia elástica. E falar de meia elástica é muito legal, porque se as mulheres não gostam dessa meia elástica, meia calça a gente usa normal, mas a meia elástica ela é mais grossa, ela não é tão estética, ela não é bonita, né? Mas Homens, quando precisam usar, então nem terror. se fala, né? Deve ser um sacrifício falar da importância dessa utilização para os meninos, né? a meia elástica, a gente geralmente chama de meia elástica, mas o nome correto é a meia medicinal. Por que é meia medicinal? Porque ela é uma meia que só pode ser vendida com uma prescrição médica e que, de acordo com a doença que você está tratando, você vai ter um grau de compressão daquela meia e uma extensão da compressão daquela meia. Então, a meia elástica, primeiramente, ela só pode ser utilizada com orientação médica. Tem pessoas que, se usarem meia, podem estar se prejudicando? Sim. Então, tem certos pacientes que têm algumas patologias, algumas doenças, principalmente obstruções arteriais, que se usarem a meia elástica, isso pode ser um prejuízo para a doença, para a saúde deles. A meia elástica ela tem a função de fazer com que as veias superficiais fiquem mais colabadas. Quando você colaba essas veias superficiais, você acelera a circulação por essas veias. É como um cano. O cano ele está assim. Se você achatar ele, a velocidade com que o fluxo passa por ele aumenta. Essa é a função da meia. Fazendo isso, elas melhoram o retorno venoso, diminuem o represamento de líquido nos tecidos, então melhora o inchaço. E, através desses dois mecanismos, diminuem sintomas de dor, peso na perna, inchaço que muitos pacientes desenvolvem. Não só para melhora desses sintomas ou prevenção desses sintomas, as meias podem ser utilizadas. Hoje em dia a gente orienta muito o uso de meia para paciente que vai fazer viagem de longa distância. Então, o paciente que vai entrar num avião, vai ficar 10 horas nesse avião fazendo uma viagem, o uso da meia elástica diminui muito a chance dele desenvolver qualquer complicação trombótica, seja uma flebite, seja uma trombose venosa profunda, que é uma população que a gente sabe que tem uma chance maior de desenvolver trombose que a população normal, os pacientes que fazem viagens de longa distância. Então, a meia elástica ela tem um grande papel nessa situação. Nos pacientes com trombose, durante o tratamento dessa trombose, para aos poucos ir diminuindo esse edema, diminuindo a dor que o paciente sente, a gente recomenda a meia elástica para
99% dos doentes que têm trombose venosa profunda e seguem no acompanhamento. Então, ela tem uma grande importância na nossa especialidade. Quem tem trombose, ou quem começou agora a fazer esse tratamento, tem alguma restrição sobre essas viagens? Porque pode ser... É que avião ainda tem a questão da pressão, né? Mas a pessoa fala, Denise, não fala do avião. Não, tem ônibus, tem carro. O avião não é o fator principal, é ficar parado. Então, uma viagem de avião de 8 horas, o risco de que esse paciente tem é tão grande quanto se ele fizer a mesma viagem de carro. Tá? O principal fator é ficar parado. E quando a gente fala ficar parado, duas coisas a gente tem que pensar. A ausência de contração muscular. Então, quando a gente contrai a musculatura, lembra que eu falei que você aperta as veias e o sangue sobe. Ficando parado, você não tem contração muscular. Esse fluxo venoso ele fica mais lentificado e a chance de se desenvolver uma trombose nessa veia, ela aumenta. Outra coisa que acontece, quando a gente está sentado, a gente faz com que a nossa veia fique em um ângulo de 90 graus. Quando você senta, aqui está o joelho, a veia fica em um ângulo de 90 graus. Então, isso diminui a velocidade com que o sangue circula e aumenta a chance de ter qualquer complicação trombótica. E a gente vê isso, paciente que viaja muito de avião, geralmente todas as pessoas têm um conhecido ou já escutou falar de uma história de alguém que desceu do avião com a perna inchada, foi lá e diagnosticou uma trombose depois. Então tem que ter cuidado quando vai fazer uma viagem dessa. Num determinado período aí de tratamento, pode ser que alguém não tenha recomendação de fazer essa viagem. O paciente que tem uma trombose e ele está sendo tratado ou ele já tratou uma trombose, a gente tem que olhar com esse paciente com um pouco mais de carinho com relação à chance que esse paciente tem de desenvolver novas tromboses. Então, você pega um paciente, a gente sabe que os pacientes que já tiveram trombose, independente da causa, eles têm mais chance de ter outra trombose do que a população normal. Então, nesse doente, quando você identificar que ele pode estar vivenciando algum fator de risco, então isto é, ele já teve uma trombose há 2, 3 anos e vai fazer uma viagem de 8 horas de avião, esse paciente você tem que orientar ele direitinho do risco que ele está correndo, tá? Existem algumas recomendações para paciente que vai fazer viagem de longa distância para diminuir a chance do desenvolvimento de trombose. Quais são? Primeiro, se hidratar bem durante o voo. Então, quando você toma bastante líquido, você fica hidratado. Um paciente hidratado, a chance dele desenvolver uma trombose é menor que um paciente desidratado. É mesmo? Exatamente. A gente não consegue, pensando assim, você não consegue fazer uma relação, mas tem, né? É porque quando você está bem hidratado, você tem uma quantidade de sangue maior dentro do seu sistema venoso. Então, o fluxo desse sangue acaba sendo maior, a chance dele formar uma trombose é menor. Então, hidratação, o paciente está bem hidratado, a chance dele desenvolver uma trombose é menor que um paciente que está desidratado. Além disso, vai fazer uma viagem de mais de 4, 5 horas de avião, não fique na sua poltrona o tempo todo. Então, a cada 2 ou 3 horas, levanta e vai no banheiro e volta. É o suficiente para você ativar essa circulação e diminuir um pouco a chance de você ter um evento trombótico. Outra coisa, uso de meia elástica durante o voo. Isso está muito bem documentado na literatura. Os trabalhos mostram que se você pegar uma população de pacientes que vai fazer uma viagem, você dividir ela no meio, para metade você dá uma meia, para metade você não dá uma meia, você vai ter uma incidência de complicações trombóticas muito maior em quem não usou a meia. Então, a meia elástica durante o voo, ela é muito importante para qualquer paciente, principalmente naqueles que já têm outros fatores de risco para trombose ou que já tiveram uma trombose na vida. Outra coisa que a gente pode orientar para esses pacientes é, mesmo estando sentados na poltrona, fazer exercícios. Que exercícios? Simplesmente contrair a sua panturrilha. Quando você contrai a sua panturrilha, você está, mesmo parado, você está ativando a sua circulação. E você está diminuindo a chance daquele sangue parado ali desenvolver um coágulo e formar uma trombose. Tá. Vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, é mito ou verdade que mulher que usa muito salto alto, mas muito mesmo, assim, que tira o salto só para dormir, então você não vai fazer aquela movimentação com os seus pés, de movimentar ali a panturrilha, né? Tem mais chance de ter trombose. Vai respondendo pra gente, doutor. Olha, o fato da paciente usar o salto alto, o que o salto alto faz?
ele imobiliza a bomba muscular da panturrilha. Então, a panturrilha, que é o principal músculo responsável pelo retorno venoso das nossas pernas, quando ela fica imobilizada, você está lentificando o fluxo venoso naquelas veias e você está aumentando a chance desse paciente ter alguma complicação. Então, nos pacientes que tem outros fatores de... Claro, salto alto não é um fator de risco para ter trombose, porém, naqueles pacientes que têm outros fatores de risco ou já tiveram trombose, não é recomendável abusar do salto alto. Perfeito. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre trombose. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Fernando Pinho Esteves, médico cirurgião vascular. Doutor, falar um pouquinho dos tratamentos. Não é algo com a qual a gente possa brincar, né? A trombose, tem que fazer o tratamento, tem que fazer direitinho, tem que seguir as recomendações. Exato. Quem teve uma vez pode ter de novo e pode sofrer as consequências da trombose. Mas você falou que fazendo o tratamento a pessoa vive normal. Exatamente. Bom, o tratamento da trombose, uma vez que ela é diagnosticada, a principal medicação que a gente lança a mão é o anticoagulante. O anticoagulante é uma medicação que ele vai, geralmente um termo que não é muito adequado, mas que é popular, o anticoagulante ele vai afinar o sangue. Isso. Gostei que você usou essa palavra, porque é o que as pessoas se referem, é o que eu recebo aqui no Face. O que quer dizer afinar o sangue? O nosso sangue ele tem uma capacidade de coagulação. Quando você faz um machucado e começa a sangrar, se você segurar um pouquinho, logo forma um coágulozinho, aquilo vai virar uma casquinha, aquilo cicatriza. Então, o nosso sangue ele tem uma capacidade de coagulação. O anticoagulante é uma medicação que não acaba com essa capacidade de anticoagulação, porém deixa ela num nível intermediário em que não é tão boa a anticoagulação, porém não é tão ruim a ponto dele ter sangramentos. Então, o anticoagulante ele visa diminuir a coagulação do sangue para que o organismo consiga fazer com que aquela trombose vá recanalizando e desaparecendo. Então, uma vez que o paciente é diagnosticado com uma trombose, o pilar do tratamento é a anticoagulação. Existem várias medicações para fazer isso, existem indicações e contraindicações de acordo com antecedentes do paciente. Caso a caso, a gente avalia qual que é a medicação que se encaixa melhor. Então, isso é para ajudar aquela trombose a se recanalizar. Agora, a trombose ela vem com muitos sintomas: dor, inchaço, às vezes a perna fica meio avermelhada. Esses sintomas a gente trata com outras medidas. Uso de meia elástica é uma medida, uso de analgésico é uma medida, uso de medicações que a gente chama de venotônicas, que são medicações que melhoram dor, diminuem inchaço, melhoram o retorno de líquido. Então, tudo isso, de acordo caso a caso, a gente vai analisando. Esse paciente, uma vez que ele começa esse tratamento, ele tem que ser acompanhado. Então, você fez o diagnóstico. Voltando, como que a gente faz esse diagnóstico? Perfeito. O diagnóstico, uma vez que você tem uma suspeita, o paciente chegou no pronto-socorro, ele tem uma dor, a perna está inchada, está dura, você identifica na história dele fatores de risco que possam incluir ele como um paciente que pode estar tendo uma trombose, seja uso de anticoncepcional, pacientes com câncer. Você tem que investigar essa trombose com um exame. E o principal exame que se faz é o ultrassom. Então, o ultrassom com Doppler é um exame que faz muito bem esse diagnóstico. É um exame fácil, ele está acessível. 99% dos prontos-socorros hoje em dia você tem esse exame disponível. O paciente consegue fazer esse diagnóstico e já sair sendo tratado. Uma vez que você fez esse diagnóstico, instituiu o tratamento, o paciente vai para casa tomando o seu anticoagulante, usando a sua meia elástica ou a medicação de acordo com o caso que você está tratando, esse paciente tem que ser acompanhado. Então, essa trombose ela tem que ser monitorizada com novos ultrassons para avaliar se ela está recanalizando, se aqueles coágulos estão sendo absorvidos e melhorar as queixas que aquela trombose está causando no paciente. Juntamente com isso, você tem que investigar por que ele teve uma trombose. Hoje em dia tem muito paciente que descobre um câncer porque ele teve uma trombose.
Então, o paciente tem uma trombose, chega no pronto-socorro e você vai investigar o porquê aconteceu aquela trombose. E por que o paciente que tem câncer tem mais chance de ter trombose? Porque o câncer, e isso a gente observa alguns cânceres mais do que outros. Então, por exemplo, câncer de pulmão, próstata, mama tem uma incidência maior de trombose. A gente sabe que os pacientes com câncer, o câncer, as neoplasias, elas secretam substâncias na circulação que atuam como procoagulantes, favorecendo uma maior coagulação do sangue dentro do vaso. Então, por isso que o câncer é um fator de risco. Deixa eu atender uma telespectadora, a gente já volta a falar sobre esse rastreio importantíssimo, tá? A telespectadora chama Tereza, tá na linha para falar conosco aqui de São Paulo. Oi, Tereza, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, fica à vontade, o doutor já tá te ouvindo, pode fazer a sua pergunta. Há alguns meses atrás, eu tenho muitas varizes e apareceu umas manchinhas na minha perna. E eu procurei o muscular e ela me pediu um ultrassom Doppler que foi feito e nesse Doppler apontou algumas safenas entupidas. E ela me encaminhou ao cirurgião. E assim eu fiz. Há 2 meses eu passei no cirurgião. E ele me disse que eu pedi um novo ultrassom, que ele achou incrível, porque eu não tenho inchaço, eu não tenho dor estática. E ele duvidou um pouco do ultrassom. Aí ele pediu para mim estar fazendo outro. Eu fiz no outro laboratório e realmente constatou, mas constatou 2 safenas entupidas, não 4. E eu retornei com ele a semana passada, na segunda, para levar o ultrassom. E ele me disse o seguinte, que ele passou a meia, certo? Para mim tomar Daflomo e continuar. Ele ia me acompanhar. E que não ia pedir cirurgia no momento e que ele ia continuar me acompanhando. Mas isso me preocupa, entendeu? Porque eu tenho medo de explorar outras. E eu queria só saber do doutor se eu fazendo esse tratamento, porque o médico não explica direito as coisas pra gente, né? Então, não tem, eu estou perguntando se isso vai evitar de dar outras complicações. Tereza, mais vezes, entendeu? Daqui quanto tempo ele pediu para você retornar? Ele pediu no final de janeiro só. Tá bom. Obrigada pela sua pergunta, Tereza. Doutora, é aquilo que eu falei, nem sempre dá tempo de perguntar tudo no consultório. Às vezes o médico não está disponível ali para responder a essas questões. Às vezes a gente não lembra de fazer as perguntas. É difícil emitir um juízo de opinião sem conhecer o caso, sem ver o exame, tá? Às vezes os pacientes confundem safena entupida com safena insuficiente. O que é safena insuficiente? É a safena onde aquelas válvulas que eu expliquei, elas não estão com o mecanismo adequado. Isso transmite pressão para as outras veias e o paciente desenvolve varizes. Safena insuficiente é uma coisa muito comum nos pacientes com varizes. Safena entupida pode acontecer, mas é uma coisa mais rara. Eu não vi o exame da dona Tereza, porém, por estatística, eu tendo a crer que ela tem safenas insuficientes e não safenas entupidas. De acordo com isso, é um tratamento perfeitamente aceitável para melhorar as queixas, vai fazer esse acompanhamento e volta depois com o colega. Tá. Agora, não pode esquecer, a gente fica com medo, doutor. Quando parte do tratamento é observar... a gente fica com medo, né? Porque a gente não pode esquecer de voltar no especialista. Exatamente. A gente fica com aquele compromisso, né? E às vezes o mais prudente é fazer isso mesmo, né? Acompanhar. Agora, ela falou de cirurgia. O que poderia ter sido? Quando há obstrução da safena, aí tem que fazer algum procedimento que é mais invasivo? Como é isso? A safena, ela pode ser sede de uma trombose? Pode. A safena é uma veia do sistema venoso superficial. Ela não é uma veia de pele, tá? Porém, ela tem uma comunicação com as veias profundas, que são as veias onde a gente tem a trombose venosa profunda. A safena, ela pode ser sede de uma trombose? Pode. Isso não é uma coisa tão comum, mas pode acontecer. Quando a gente tem uma trombose numa safena, a gente pode tanto operar esse paciente e
desconectar essa safena do sistema venoso profundo, diminuindo a chance dele vir a ter uma embolia pulmonar, excluindo essa chance, ou a gente trata como uma trombose venosa profunda através do uso de anticoagulantes. Então, são duas condutas que podem ser empregadas hoje em dia. Apesar do que, volto a falar, é muito raro, é difícil a gente ter flebites de safena. É muito mais comum varizes relacionadas à insuficiência da safena, sem um coágulo ali dentro, levando a uma obstrução, do que a trombose ou a flebite da veia safena. Perfeito. As pessoas ficam com medo. Ai, o médico falou que eu preciso tirar a safena. E agora, como é que vai ser se eu tiver um problema no coração, precisar usar a safena? Uma vez que ela está obstruída, ela não serve mais? Ela não serviria nem para a cirurgia cardíaca? Obstruída, não. Mas geralmente a indicação para se tirar a safena é quando ela tem refluxo, quando ela tem insuficiência. Entendi. Muitas vezes, os sintomas, as varizes, os sintomas de dor, eles advêm de uma safena insuficiente, de uma safena que está dilatada, que as válvulas não estão funcionando mais e que transmite pressão para as outras veias e as varizes se desenvolvem. Então, nessas situações, isso geralmente é uma safena que não se aplicaria para outro uso. Então, não dá para pegar uma safena muito grossa de 10, 11 milímetros e usar, por exemplo, numa cirurgia de coração. E a gente tem outros condutos que podem ser utilizados numa situação dessa. Então, a gente tem 4 safenas na perna, a gente tem uma artéria mamária que pode ser utilizada, a gente pode tirar a artéria do braço. Então, existem outras opções. A telespectadora é Elisa Martins. Quer que eu te pergunte, doutor, se trombose pode abrir feridas na pele? Beijo, Elisa, obrigada. A trombose, a sequela da trombose pode abrir ferida na perna. Então, lembra que eu falei, a trombose, falando em trombose venosa, a trombose venosa, depois que você recanaliza esse coágulo, depois que o paciente já tratou a trombose em si, que ele tem aquelas sequelas da perda das válvulas venosas, no futuro ele pode desenvolver varizes e um quadro de insuficiência venosa, inclusive com a formação de úlcera na perna. Então, a longo prazo, um paciente que já teve trombose venosa, ele pode desenvolver úlcera na perna, sim. Tá. Vou me preparar para dar um recadinho com esta pergunta da Maria Elisa. Quais são os exames que nós devemos fazer, doutor, para saber se temos má circulação? Achei excelente a pergunta. Como é que a gente sabe que tem a má circulação? É através dos sintomas, doutor? A má circulação, ela pode ser uma má circulação tanto da circulação arterial, isto é, os vasos que levam o sangue para os tecidos, quanto da circulação venosa. Então, das veias que trazem o sangue dos tecidos. Então, o melhor exame, o inicial, aquele que deve ser realizado antes de qualquer exame, é o exame físico. Então, procurar um cirurgião vascular, onde ele vai palpar os pulsos nas artérias dessa paciente, ele vai olhar para essa perna, ver se ela tem varizes, ver se tem inchaço, ver se tem pigmentações. E de acordo com esse exame, que é o exame físico, que é o principal, outros exames que a gente vai chamar de complementares, e aí pode ser um Doppler, um ultrassom Doppler, uma tomografia, eles vão complementar aquele diagnóstico que o exame físico já vai dar para a gente. Perfeito. Volto para a nossa entrevista maravilhosa com o Dr. Fernando Pinho Esteves, cirurgião vascular. Doutor, mostrar as imagens, então? Poli, vamos colocar as imagens para que a gente possa mostrar? Olha só, conta um pouquinho para a gente, doutor, o que a gente pode ver nessas imagens que vai ajudar a ilustrar o que a gente já conversou aqui hoje? Esse aqui é um desenho só que eu coloquei para a gente entender como que o coágulo se forma dentro da veia. Então, você vê do lado esquerdo, que está em vermelho, é o coágulo, e do lado direito a gente vê a veia tem fluxo e você tem aquelas saliências que são as válvulas venosas. Do lado esquerdo, os coágulos formando, interrompendo o fluxo sanguíneo. Tá. Passar a próxima. Próxima foto, vamos ver então. Aqui é uma ilustração esquematizando o mecanismo da embolia pulmonar. Então, do lado esquerdo você tem o coágulozinho posicionado ali dentro de uma veia do sistema venoso profundo, e do lado direito as setinhas mostrando o caminho que ela faz, subindo pela veia cava, atravessando o coração e impactando num ramo da artéria pulmonar, que é o quadro da embolia pulmonar.
Tá, tem mais foto? Próximo. Aqui um pouquinho maior, então o coágulo navegando pela veia cava, A pessoa se atravessando. sente mal na hora, doutor? Falta de ar é o principal sintoma. Tem que correr para Correr pro pronto-socorro. É emergência. Isso, é uma emergência. Isso pode levar a óbito. Aqui um desenho esquemático mostrando o coágulo dentro de uma veia. Então, como se eles cortassem a veia, expondo o coágulo que está lá dentro. Legal. E aqui, a veia com o coágulo dentro. Geralmente, esse coágulo ele se forma ao redor daquelas válvulas venosas que eu expliquei, porque é justamente o local onde você tem o sangue. Dá pra ver ali, então Tá vendo deveria uma ficar Isso. desobstruído e tá bastante Isso, onde obstruído. está vermelho ali está Isso. obstruído e a veia está de calibre aumentado. Perfeito. Aqui é a mesma coisa da outra foto, uma veia aberta, um desenho de uma veia aberta com o coágulo dentro. Tá. E aqui só para lembrar né? que pacientes com viagens de longa distância, principalmente viagens com mais de 4, 5 horas, não devem ficar nessa posição o tempo todo, sob o risco de desenvolver trombose. Tem muitas perguntas chegando aqui, mas acho que o principal da gente lembrar é que a pessoa notou que tem alguma coisa diferente, precisa procurar o serviço de saúde, né, doutor? Exatamente. Tem uma telespectadora mandou sobre a perna que fica vermelha. Comentei com o doutor no intervalo, tem muitos motivos para essa perna estar vermelha, mas se é algo que não passou, médico. O que tem que ser lembrado? Dor na perna, inchaço na perna, que não melhora com repouso e elevação da perna, e que é totalmente atípico em relação àquilo que o paciente sempre está acostumado a vivenciar. Estou falando isso porque a telespectadora pode estar assistindo e ela fala, nossa, todo dia à noite minha perna está um pouquinho mais inchada, eu preciso ir no pronto-socorro. Não, Esse é o normal. é aquele inchaço atípico e que é muito diferente do que o paciente costuma ter. Você não deve tardar a procurar atendimento médico. Uma vez que você tem uma trombose venosa profunda, você tem risco de ter embolia pulmonar. Quanto mais tempo você passar para fazer esse diagnóstico e para começar o tratamento com anticoagulante, maior é a chance de você desenvolver uma embolia pulmonar. Lembrando, embolia pulmonar é uma doença que pode matar. Então, não se morre da trombose, mas se morre da embolia pulmonar que ocorre por causa da trombose. Então, inchou a perna, começou a ter dor, a perna ficou uma maior que a outra, pronto-socorro, isso tem que ser investigado. Principalmente se você se identificar em você os fatores de risco que podem levar a isso. Então, se você é fumante, se você usa anticoncepcional, se você tem câncer, se você é sedentário, se você é obeso, se você acabou de sair de um avião, de uma viagem de 5, 6 horas ou até mais e está com algum sintoma desse, não é para ficar parado em casa. Tem que ir no pronto-socorro fazer uma investigação. Você foi bonzinho nos 5, 6 horas. Tem voos muito longos. Mais longos, Às vezes a exatamente. pessoa está no ônibus, esquece de levantar, dormiu, esquece de fazer aquela parada que é necessária e é muito saudável, esquece. O que a gente deveria fazer, então, depois desse voo? É para chegar e dar uma relaxada ou... segue a vida, tem gente que ainda passa depois do voo, depois dessa jornada de carro ou de ônibus, mais horas sentado em reuniões. Eu acho que assim, o paciente que está saindo de um voo de longa distância ou de uma viagem de longa distância e está notando a perna dele um pouco diferente, isso é, está muito inchada, está com uma dor que não é habitual, uma perna mais inchada que a outra, a perna está mais dura. Eu acho que não pode demorar muito. Tem que procurar um atendimento o mais rápido possível. Esse paciente ele precisa ser investigado, precisa fazer um ultrassom, precisa ver se tem alguma coisa errada. Porque se você tardar a fazer esse diagnóstico, isso pode ser fatal para você. Recebi pergunta aqui de mulheres querendo saber qual seria o melhor anticoncepcional para que não haja o risco. Tem hormônio? Tem risco. Tem hormônio, tem risco. Não dá para eleger um melhor anticoncepcional que diminua esse risco. O que a gente sabe é que, por exemplo, mesmo pacientes que fazem uso de DIU, que têm medicação, elas também têm chance de desenvolver. É menor, porém também existe. Então, tanto que a gente recomenda para paciente que usava anticoncepcional e desenvolveu uma trombose,
Não vai usar pro resto da vida. Tem alguns médicos que falam de um anticoncepcional que seria diferente, que não tem um hormônio, só tem um outro lá. O ideal é... O cirurgião vascular não recomenda. Não existe uma segurança. Claro, você pode ter estudos que mostrem que uma droga tem uma incidência menor que a outra. Porém, todas você vai ter um risco maior do que se não utilizasse. Não é que é para parar de usar anticoncepcional. Lógico, nós não estamos falando. Estamos falando de alguém que também utiliza anticoncepcional com acompanhamento do médico. Que está sempre antenado, sempre voltando, contando se está se sentindo bem ou não. Né? A gente está pensando em alguém que está ali. Começou a tomar com prescrição médica, porque se compra na farmácia. Então, algumas pessoas podem tomar sem a prescrição. O ideal é ter a prescrição. São várias drogas, o médico vai escolher. Histórico familiar é importante para você? É importante, é importante. A pessoa conta o histórico da família e você já fica mais sabendo o que vai adotar ou não? Trombose em si não é uma doença hereditária, porém alguns fatores de risco para trombose podem ser hereditários. Então existem doenças da coagulação que se chamam trombofilias. O paciente que tem uma trombofilia, ele tem uma chance maior de ter uma trombose do paciente que não tem. Algumas trombofilias podem ser herdadas. Então, se o paciente chega e fala, olha, minha mãe teve trombose, fez um diagnóstico de fator 5 de Leiden ou deficiência de proteína S, que são algumas trombofilias, você já pode ficar ligado e investigar aquele paciente, porque ele pode ter também, tá? Doutora, adorei te receber. Quero agradecer muito por você ter vindo aqui. Vou deixar os contatos, o site www.drfernandovascular.com.br, drfernandovascular.com.br, no Facebook Dr. Fernando Pinho Esteves. É assim que você curte a página do doutor por lá. Bom fim de tarde, adorei te receber. Volte sempre. Sempre é bom passar essas informações tão legais. É um prazer estar aqui e sempre que for chamado eu vou comparecer. Obrigada, doutor. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.